Bom, senhoras e senhores, neste momento convidamos o vice-presidente da AJUF, da 4ª Região, Dr. Nelson Gustavo Mesquita Ribeiro Alves, para compor a mesa e moderar o painel. Convidamos o Dr. Daniel Pulino, procurador federal e membro do Conselho Deliberativo da FUNPRESP-ESE. Convidamos o Dr. Geichiro Matsuo, diretor-presidente da Previ. Dando início ao painel sobre a Previdência Complementar Brasileira, convidamos o Dr. Daniel Pulino para fazer a sua apresentação. Informamos aos senhores que, ao final do debate, teremos tempo, então, para as perguntas da plateia aos palestrantes. Excelentíssimo Dr. Nelson, caro presidente da Previ Geichiro, demais autoridades presentes, senhoras e senhores que estão aqui participando do Congresso e que são a razão de ser deste encontro, muito bom dia a todos. E dando início aos estudos relativos à Previdência Complementar e, em especial, obrigado, a Previdência Complementar dos Servidores Públicos, visando alcançar também os temas da tributação e da governança dos fundos de pensão, portanto, das entidades fechadas de Previdência Complementar, coube a mim falar sobre a parte talvez mais fácil, genérica, uma espécie de introdução ao tema da Previdência Complementar. A gente pode dizer isso com muita tranquilidade, porque tenho certeza que para o desenvolvimento dos demais temas, e como tudo na vida, como a gente não pode desprezar o que é óbvio, a gente precisa saber bem os fundamentos para poder compreender as questões mais profundas. Então, sem nenhuma pretensão de ensinar alguma coisa aqui para os senhores, uma plateia tão qualificada, eu estou vendo aqui vários colegas e várias pessoas que, quando eu entrei no sistema de Previdência Complementar, já estavam militando há muito mais tempo do que eu. Eu queria apenas, então, propor que nós repassássemos os principais pontos referentes à Previdência Complementar para que pudéssemos, por assim dizer, assentar as bases para as discussões que vão ser feitas, aí sim, pelos especialistas no assunto que virão em cada um dos temas dos painéis que estão previstos para esse seminário, aprofundá-los e abordá-los com os senhores. Bom, para fazer esse caminho, a gente se propõe aqui, em primeiro lugar, a acertar onde é que é o controle remoto, não é? Seria... Bom, se puder, por favor, será que eu estou virando para o lado errado aqui? Ah, é aí? Você sabe que não está acendendo nenhuma luz aqui, não sei se... Espera aí. Até uns 2 anos atrás, sem óculos dava, agora vamos ver? Era isso. Bom, então vamos ligar o seminário a partir do mais básico da Previdência Complementar, e para isso a gente propõe, então, acender a luzinha lá da Constituição Federal, já que estamos numa Corte de Justiça e a abordagem é eminentemente jurídica. A Previdência Complementar Brasileira, para a gente entender o básico disso, que é a proposta, como eu disse agora há pouco, a gente precisa saber o que está no documento jurídico fundamental, ou seja, na Constituição Brasileira. Na Constituição Brasileira, a gente vai ver que há diferentes regimes, os senhores todos conhecem isso, mas é importante que nós assentemos essas bases, como eu disse, e depois os princípios constitucionais da Previdência Complementar, para, ao final, nós vermos as principais diferenças entre as entidades fechadas de Previdência Complementar, os fundos de pensão, que é justamente o caso, por uma determinação constitucional, e só pode ser isso, pelo menos na Constituição que está valendo ainda, dos fundos de previdência complementar dos servidores públicos,
federais e dos estados e dos municípios também, ou seja, as FUNPRESPs, no caso da União, só podem ser entidades fechadas, fundos de pensão. Vamos ver qual é a diferença entre isso e as abertas, para a gente poder, então, cumprir a nossa missão de dar esse panorama geral. Previdência social na Constituição. Se nós pegarmos a palavra previdência social, com esses termos, e baixando o documento da Constituição lá no computador, no Word, dermos lá Ctrl F, localizar a palavra, a previdência social vai aparecer em mais de um sentido. Vai dar algumas ocorrências no começo da Constituição, mais para o fim da Constituição, mas ela vai aparecer em 3 regimes que nós podemos agrupar em 2 grandes sentidos, para o que nos interessa marcar aqui. Uma previdência, de um lado, que é pública ou oficial, básica ou elementar e obrigatória. E uma outra previdência, que é a que nos traz a esse seminário, que é o contrário, é uma espécie de alter ego dessa primeira previdência. Ela não é pública, ela é privada, ela não é complementar, ou melhor, ela não é elementar, básica, como a pública, ela é complementar e não é obrigatória, é facultativa, sempre facultativa. O que significa isso? A Previdência Pública, os senhores sabem, alcança 2 regimes no Brasil. Nós não temos um sistema único de previdência social. Talvez caminhemos para isso, talvez seja bom que façamos isso para o futuro, não para o sujeito que já está há 5 anos da aposentadoria, dizer, olha, agora todo mundo tem um regime só e você contribui a vida inteira sobre uma base de 20, 30 mil reais, vai receber 4, 5. Claro que não é isso. Para o futuro, talvez, nós estejamos percorrendo esse caminho já. Mas essa previdência que inclui um regime que não é único, essa previdência pública, ela inclui 2 regimes, o geral do INSS e o próprio dos servidores públicos e membros de poder, ou seja, juízes, membros do Ministério Público e os conselheiros e membros dos tribunais de contas da União e dos estados, e onde havia já até a Constituição de 88 dos municípios. O que se torna essa previdência do primeiro tipo, que todo mundo conhece bem, e basta nós nos fixarmos nisso para demarcar a diferença do que vem depois, o que torna essa previdência pública, básica e obrigatória? Pois bem, essa previdência do primeiro tipo, ela é básica ou obrigatória e pública pelas seguintes questões. Quando a gente fala, ela é pública por quê? Geralmente, o que vem imediatamente à cabeça ela é pública porque é um órgão público que cuida dessa previdência, ou o INSS, ou os regimes próprios, tem lá uma autarquia ou um ente desconcentrado da própria administração federal que vai cuidar do assunto, ou alguma outra tipo de entidade. E isso não é inexato, não está errado dizer isso, mas não vai ao ponto. Essa previdência do primeiro tipo ela é pública, na verdade, porque ela é uma proteção imposta sob um regime de direito público. Para dizer de uma forma bem simples, já que a gente não tem muito tempo, e não é o caso também, dada a qualidade da plateia. Mas dizer que a previdência do INSS ou dos regimes próprios é pública significa dizer que ela segue um regime de legalidade. Que se eu quiser saber quais são os meus direitos, com quantos anos eu me aposento, se o homem se aposenta de uma forma diferente da mulher, se tem cobertura proporcional de invalidez ou integral, eu abro a lei, porque só numa lei pode estar previsto isso. Então, é isso que torna essa previdência pública. Ela segue um regime de legalidade, um regime de direito público, consagrador da prevalência do interesse da coletividade sobre o interesse particular, etc. E aí vem tudo aquilo que os senhores conhecem bem. Além disso, além de pública, ela é básica ou elementar. Por quê? Quando a gente pergunta isso também, geralmente, eu estou falando só do óbvio, mas o óbvio, às vezes, não vem à tona tão rápido. A gente pensa assim, ela é básica porque ela cuida dos mínimos. E não é bem isso também. Essa previdência ela é básica no sentido de que ela tem um horizonte, tem um objetivo de tentar manter em alguma medida, que não é necessariamente o mínimo, o nível social do trabalhador, que para isso contribui. Então, ela é básica nesse sentido, ela busca, por assim dizer, manter o histórico laboral contributivo daquele participante da previdência pública. Então, se o limite, por exemplo, no regime geral é de R$ 5.645, dentro desse limite é legítimo que ela proteja situações distintas, de quem contribui com um salário mínimo, com uma média de R$ 3.000, de R$ 4.000. Num regime próprio, se cobrava de um servidor para que ele pudesse atingir
um benefício de até R$30 mil e a sua base contributiva era essa, assim como a do seu empregador, digamos assim, da administração pública, é legítimo que até esse horizonte se cubra isso, porque esse é, por assim dizer, o limite desse seguro. Então, básica tem esse sentido, vamos dizer assim, operacional. Ela tenta manter o padrão de vida colocado dentro de um limite suportável pelo que o sistema presume, e presume isso colocando na lei um valor teto. Então, ela é pública porque se desenvolve sob um regime de direito público, básica ou elementar com esse sentido, de que cobre necessidades dentro do teto para tentar manter o nível de vida do trabalhador na inatividade, e ela é obrigatória porque nós temos aí um dever de solidariedade. Quem contribui para o regime público contribui para a sua aposentadoria e para as demais pessoas que fazem parte desse grupo, assim como isso faz parte da Seguridade Social, também para os sistemas de saúde, de assistência, embora no caso da contribuição previdenciária dos servidores e dos segurados do INSS, em princípio, pelo artigo 167 da Constituição, haja uma destinação hiperespecífica. É só para o financiamento da Previdência, respectivamente, do regime geral ou, por analogia, dos regimes próprios. Bom, por que eu falei de todas essas obviedades? Porque o outro sistema, esse primeiro sistema, inclui, portanto, o regime geral, que está lá no artigo 201, assim como o artigo 40 dos regimes próprios porque específicos de cada entidade da federação para os seus agentes públicos, para os seus servidores e membros de poder, essas características são profundamente distintas da previdência complementar. E, por óbvio que seja, mesmo da previdência complementar dos servidores públicos, porque agora não, agora as pessoas já estão sabendo, né, um pouco mais do que isso, mas há uns anos atrás, quando a gente falava de previdência complementar do servidor público, o que se imaginava era que o regime próprio ia fazer um fundo de previdência complementar e ia dar mais ou menos na mesma, quando, na verdade, não é isso, pelo menos, o que está na Constituição. Então, quais são as diferenças entre a previdência pública, básica e obrigatória, e a previdência complementar, privada e facultativa? É aí que vem, então, na Constituição, a leitura dos princípios constitucionais da previdência complementar, sobre os quais a gente vai tentar falar um pouquinho deles agora, dentro desse pequeno espaço, desse pequeno tempo que a gente tem aqui para isso. Bom, todos os princípios, portanto, todas as características marcantes, vamos dizer assim, da previdência complementar, do regime de previdência complementar, eles têm que ser extraídos, como não poderia deixar de ser, da própria Constituição, e estão lá previstos no artigo 202. É daqui que a gente tira os princípios, que são estes seguintes: o caráter complementar, a autonomia em relação à previdência social, a facultatividade, a contratualidade, a obrigatória capitalização, a mais acentuada transparência e a desvinculação dos contratos de previdência e de trabalho. Falei meio rápido, mas de onde é que se tira isso? Tudo sai do artigo 202, que diz, literalmente, o que está aí no quadro. O regime de previdência privada, de caráter complementar e organizado de forma autônoma em relação ao regime geral de previdência social, portanto, ele é autônomo em relação à previdência pública, será facultativo, baseado na constituição de reservas que garantam o benefício contratado, notem, falei em contratado, em privado. Então, aqui as características. E será regulado por lei complementar. E daí para frente tem mais 2 parágrafos que estão postos aqui. Existem mais outros 4 que são específicos do chamado patrocínio governamental, ou seja, quando a empresa, por assim dizer, quando o patrocinador do plano de previdência complementar é a administração pública ou algum ente ligado ao governo, quero dizer, as empresas estatais, seja na forma de sociedades de economia mista, e, portanto, com capital misto, público e privado, ou as empresas públicas com capital puramente público. Daqui é que a gente tira esses princípios. E o que nos interessa mais, como a gente viu as características, as obviedades, digamos assim, da previdência pública, o que nos interessa mais é marcar essa distinção em relação ao regime de previdência complementar. Então, a primeira delas, nós vimos lá que a previdência do INSS e dos regimes próprios, ela é uma previdência elementar, básica, naquele sentido de que as necessidades previdenciárias do trabalhador alcançadas abaixo do limite de proteção colocado numa lei são legítimas e devem ser protegidas pelo sistema mediante contribuição. E aqui, o que a Constituição diz? Aqui a Constituição diz que o regime de previdência privada de caráter complementar. O que significa ter caráter complementar? Significa 2 coisas. Uma que é bastante óbvia, bastante intuitiva e que possivelmente todos, mesmo aqueles que não é o perfil pelo que eu estou vendo aqui, mas alguém pode dizer, olha, eu vou descer lá no auditório e ver um pouquinho porque eu não entendo nada do assunto. Mesmo quem não entende nada do assunto
capaz de deduzir o que é o caráter complementar nesse primeiro sentido, que é um sentido eminentemente econômico. Quer dizer, se a previdência pública tem um sentido elementar de cobrir o básico até um determinado teto, o caráter complementar, obviamente, vai ser dar cobertura acima desse limite, ou seja, para as necessidades de quem ganha mais do que o teto. Então, há uma nítida relação entre elemento na previdência pública brasileira e complemento. Por quê? Porque a previdência complementar vai cuidar da previdência de quem ganha acima do teto. Então, por exemplo, alguém ganha R$20 mil, o INSS vai dar proteção até 5 mil. Se ele quiser ter uma inatividade ganhando algo parecido com o que ganhava em atividade, ele vai ter que fazer, uma das opções é essa, fazer um plano de previdência complementar para tentar ter um padrão mais parecido com este. Então, esse é um sentido econômico da previdência complementar. Existe, no entanto, um outro sentido que talvez seja até mais importante do que esse, e aí já não é tão intuitivo. Quando a Constituição brasileira, e curiosamente, nesse ponto, o brasileiro, quando lê a própria Constituição, não descobre isso tão rápido. Um estrangeiro que já passou por reformas aqui nos países vizinhos da América Latina, ele percebe isso mais rápido. Quando ele lê na nossa Constituição o regime de previdência privada de caráter complementar, ele já, opa, já entendi. É diferente do meu país. Como assim? Quando a Constituição diz isso, este é o segundo sentido da complementariedade, ela está querendo dizer que, no Brasil, a previdência pública é missão do Estado. Quer dizer, no campo básico e obrigatório de proteção previdenciária dos seus cidadãos, no Brasil há uma espécie de monopólio do Estado. É o Estado quem garante. Por isso é que a nossa previdência privada é só complementar, porque não há necessariamente essa vinculação, vamos dizer assim, em tese, a prioristicamente, porque é privado tem que ser complementar. Não. Há países, vários dos que sofreram reforma aqui na nossa América, da vizinhança na América Latina, em que foi introduzida a participação privada das entidades de previdência no nível obrigatório e básico. É um dos formatos possíveis. Poderia acontecer no Brasil, por exemplo, rebaixa um pouco o teto do INSS e introduz uma obrigatoriedade de cobertura por fundos de pensão, até certo nível. Então, há vários modelos sobre isso, não há muito tempo para a gente falar dessas coisas, o objetivo não é falar só disso, mas a gente pode dizer que, nos países que sofreram reforma aqui na América Latina, há 3 tipos de sistema que admitem participação privada no nível obrigatório e elementar. Primeiro, o modelo como é o do Chile, que foi o pioneiro lá em 1980, que é o modelo substitutivo, quer dizer, sai o Estado, sai o INPS, sai o INSS e entram as administradoras de fundo de pensão para conferir previdência complementar, em nível obrigatório, quer dizer, todo trabalhador é obrigado a escolher uma entidade e passa a contribuir. No início, ele e seu empregador, lá no Chile, logo depois, o empregador deixou de contribuir, mas ele e o empregador contribuem para uma entidade privada que vai garantir o benefício. É um modelo substitutivo. Sai o INPS, que existia lá, existia aqui, o INSS hoje em dia, e entra a administradora privada. Existem outros países que derivaram para um modelo paralelo de concorrência, por exemplo, na Colômbia. Tem a previdência complementar e tem as administradoras privadas. As duas concorrem. Você acha ruim o INSS, faça com o seu fundo de pensão da sua categoria. Ou, não confia nisso também, faça com o Banco do Brasil, faça com a Caixa Econômica, com a Bradesco, com o Itaú, com o Banco da Nación na Argentina, etc. Faça com quem você quiser, mas é obrigado a fazer. Modelo paralelo, não substitutivo. E existem outros países, como a Argentina, o Uruguai, que fizeram um modelo misto, em que é mais ou menos como esse que eu falei agora há pouco, o público foi rebaixado, digamos, algo como 2 salários mínimos, 3 salários mínimos, de 2 ou 3 salários mínimos até 7, 8, 10 salários mínimos, continua a ser obrigatório, mas aí com um fundo de pensão. Então, a parte pública ficava com o básico, a parte do meio, né, de 2 a 3 salários mínimos até 8 salários mínimos, digamos assim, obrigatoriamente o trabalhador tem que fazer com um fundo de pensão, e, acima disso, quem quiser faz por sua conta. Bom, no Brasil não é nenhum desses 3 modelos. Por quê? Porque o Brasil não admite a participação privada de entidades abertas ou fechadas, tanto faz, no nível obrigatório e básico. Onde é que está isso? Está naquele artigo que fala que ela é complementar. Por isso que o estrangeiro que já passou por reforma, ele olha lá e vê isso. Você abre a Constituição do Chile, é totalmente diferente. Ela fala, o Estado supervigiará as entidades privadas de previdência, porque o papel do Estado não é conferir previdência. Pode ter assistência, pode ter outras coisas, mas previdência não é papel do Estado. Aqui é. Então,
Uma é básica ou elementar. Esta é o regime de previdência complementar, como o nome diz, é complementar nesses dois sentidos, no sentido econômico, né, de ter um teto, acima desse teto é que se protege, e também no sentido de, digamos assim, jurídico, de sinalizar. Não se sinaliza, sabe-se disso, né? Quando está na Constituição, ela determina, mas, vamos dizer assim, sinaliza que não pode haver participação privada no nível básico e elementar. Além disso, o segundo princípio, e eu vou me permitir falar um pouco mais rápido disso, porque é simples, ele é correlato ao princípio da complementariedade, é o princípio da autonomia em relação à previdência oficial. O regime de previdência privada de caráter complementar e organizado de forma autônoma. O que a Constituição quer dizer com isso? Ela quer dizer que, embora complementar à previdência pública, o regime de previdência privada não precisa ser um espelho, por assim dizer, do regime público. Ele tem autonomia, ele não é tributário do regime público. Dizendo mais simples, não é porque eu tenho auxílio-doença, salário-maternidade, auxílio-reclusão no INSS, que um plano de previdência privada só é um plano de previdência privada se ele tiver auxílio-reclusão, salário-maternidade e assim por diante. Aqui prevalece, são os dois princípios de baixo, a autonomia privada, a contratualidade, ou seja, as partes vão desenhar a sua proteção. Portanto, quando a Constituição diz que a previdência complementar é autônoma em relação à previdência pública, ela está querendo dizer isso, que ela não é obrigatoriamente, pelo menos, igual na proteção à previdência pública. Eu digo obrigatoriamente não é porque ela pode, se as partes quiserem, ser semelhante. Eu posso, por exemplo, num plano de previdência privada, dizer invalidez é um grande problema, porque se eu disser que o sujeito está bom para trabalhar, o INSS disser que ele não pode trabalhar, vai dar problema. Se for o contrário, também. Então, eu vou colocar no meu regulamento simplesmente que considera-se inválido quando o trabalhador aqui na empresa, aqui no serviço público, for dado como inválido lá no regime público. Pronto, facilita a questão. Veja, as partes chegaram a essa conclusão e colocaram no regulamento de um plano. Por sua iniciativa, resolveram fazer isso. Mas não obrigatoriamente precisa ser atrelado à previdência pública. É isso que significa autonomia. Então, a autonomia em relação à previdência oficial tem, sobretudo, esse valor. Ela não precisa, a previdência privada, complementar, ser igual à previdência pública. Me ocorre dar um exemplo específico lá da FUNPRESP, do FUNPRESP-ESE, né? FUNPRESP do Poder Executivo, que tem os planos do Poder Legislativo Federal também. Lá, no regulamento do nosso plano, foi aprovado pelo Conselho Deliberativo que a pensão por morte ela é sempre vitalícia. Na parte complementar, na parte que interessa a FUNPRESP, especificamente no FUNPRESP Executivo, não no FUNPRESP-JUDE, ainda, pelo menos, a complementariedade se dá independentemente da idade do cônjuge que sobreviveu. Por quê? Porque os senhores sabem que, a partir de 2015, houve uma lei 13.165 que mudou isso, tanto para o regime geral, INSS, quanto para o regime dos servidores federais. E faz variar o tempo de recebimento da pensão. Por exemplo, se a viúva tiver de 21 a 24 anos, recebe por 3 anos. Se tiver de 24 a 26, vai aumentando, de forma que, para resumir a história, só a partir dos 44 anos a viúva ou o viúvo recebe de forma vitalícia o benefício. Pois bem, lá na FUNPRESP Executivo, o Conselho aprovou que o regulamento do plano ia pagar a complementação sempre de forma vitalícia, independentemente da idade do cônjuge, porque o plano já tinha sido montado para isso, a estrutura econômica do plano já absorveria isso, etc. Por que eu estou falando disso? Porque é um exemplo de autonomia da previdência privada, complementar, da FUNPRESP, em relação à previdência pública, ao regime próprio, no caso dos servidores federais. Bom, além disso, essa previdência é complementar, porém autônoma, não é? E é facultativa e contratual. O que significa isso? Num grande resumo, a gente pode dizer, e esse é o coração da compreensão do sistema de previdência complementar, ele é facultativo, é contratual, ou seja, a contratualidade, a autonomia privada. O regime do INSS, os regimes próprios, nós vimos, ele é público, ele se desenvolve sob o regime de direito público, é um regime de legalidade. Se eu quiser saber meus direitos na previdência pública, eu abro a lei. Se o sujeito for esperto mesmo, ele abre lá a instrução normativa do INSS, ou a orientação normativa número 2 do Secretaria de Regimes Próprios, tal, porque ele vai saber o que vão... Porque a legalidade tem escalas, né? Quem trabalha com administração sabe disso. Pois bem, aqui não, aqui é o contrário. Então, é muito comum, aqui, eu quero dizer, na previdência complementar, é privado, é autônomo, é o contrato que vai definir quais são os meus direitos.
Eu costumo sempre dar esse exemplo, brincando. Às vezes você fala para a plateia que não entende nada do assunto de previdência complementar, fala 2 horas, quando termina, abre para uma pergunta. Pois não. A primeira pergunta que fazem é, se quebrar, quem paga? Porque todo mundo, essa é a pergunta natural que sempre vem à mente de todo mundo. Porque minha avó tinha o Coroa Brastel, a KPM... Bom, depois que passa esse primeiro susto, vem a segunda pergunta, que é algo mais ou menos assim. Na previdência complementar fechada, como é a aposentadoria por invalidez? Ela é proporcional ou é integral? Ou então, a mulher se aposenta com quantos anos? Qualquer coisa do tipo. Não faz o menor sentido. Por que não faz o menor sentido? Puxa, não fala assim porque eu não entendi o que não faz sentido. Mas não tem problema, é assim mesmo. Não é tão óbvio, embora seja o coração da coisa. Não é possível responder com correção essa pergunta, a não ser que eu veja o regulamento do plano. Por exemplo, a pessoa está dizendo lá que num plano, na entidade fechada, depende. É o plano dos empregados do Banco do Brasil, é o plano dos empregados do Correio, é o plano dos servidores públicos federais, é lá que eu vou ver. Porque quem disse que no teu plano tem cobertura de invalidez? Pode ser que nem tenha cobertura de invalidez no plano. Então, como que eu vou saber? Quem disse que mulher contribui com menos tempo do que homem? Tudo isso depende do contrato. Então, o caráter contratual tem essa força. É o regulamento do plano que define os direitos e os deveres. É uma mudança sutil, né? Mas é muito grande, muda bastante coisa. Além disso, ela é facultativa, ou seja, só por sua própria iniciativa o participante vai aderir ao Fundo de Previdência Complementar. No Brasil, não é possível que haja uma imposição. Ele sempre adere facultativamente. Mas espera um pouquinho, mesmo no caso da Previdência da FUNPRESP, em que foi aprovada uma lei no âmbito federal, a partir de novembro de 2015, que criou a tal da filiação automática, resposta sim. A filiação automática está colocando o sujeito dentro do plano, mas ele pode sair sem ter nenhum ônus quanto a isso. Facultatividade significa necessariamente espontaneidade do vínculo ou não? É isso que o Supremo Tribunal Federal vai acabar julgando daqui a pouco, mas possivelmente deve caminhar para que não sejam coincidentes esses conceitos. Não é? Digo deve caminhar porque não foi dada cautelar, liminar a inação, então ela segue assim. Bom, existem essas diferenças básicas entre o regime público do INSS e dos servidores e o regime privado de previdência, que é o regime da FUNPRESP, o regime de previdência complementar, privado, facultativo. Existem outras diferenças, a capitalização necessária. Claro, na previdência pública, o regime não necessariamente precisa ser de capitalização. Pode ser um regime chamado de repartição. Aqui não. Na previdência privada, é preciso que haja a constituição das reservas, como diz a Constituição, que vão garantir o benefício contratado. Então, nós estamos tratando de um sujeito privado, ele precisa ter essas reservas garantidas, e a fiscalização do Estado, ela se dá, em grande parte, em observação a isso, porque é preciso que haja, está certo que ela é contratual, ela é negocial, mas é preciso haver seriedade no compromisso, o tal do pacta sunt servanda e coisas do tipo. Precisa valer aquilo, porque a pessoa não está sendo tributada, sendo descontada obrigatoriamente, ela aderiu a um plano de previdência, ela precisa ter a garantia de que aquilo lhe vai ser pago no futuro. E é por isso, aliás, que o próximo princípio de mais acentuada transparência, que decorre lá do parágrafo 1º do artigo 202 da Constituição, também é um marco muito importante do sistema. Alguém põe dinheiro num fundo, não porque foi tributado, mas porque optou facultativamente por isso, ele precisa ter a garantia de que vai receber, e, para isso, precisa ter, ao longo do caminho, visibilidade. Daí a preocupação muito grande na Lei Complementar 109, a se refletir, portanto, em todos os regulamentos de plano de benefício e na própria atuação do órgão fiscalizador, com a transparência dos recursos. Bom, essas são as principais diferenças entre um regime de previdência público, básico e obrigatório, e um, como é o da FUNPRESP, privado, contratual, facultativo e complementar, né, previsto nos termos lá do regulamento do plano. Este regime privado complementar, ele, como os senhores notam, por causa da capitalização, ele gera uma acumulação muito grande de recursos ao longo do tempo. Hoje em dia, o patrimônio dos fundos de pensão, só das entidades fechadas, passa de 820 bilhões de reais. Mesmo num momento de crise, mesmo num momento de dólar alto, é muito dinheiro mesmo em dólar.
não é? Se você pensar num patrimônio. Esse patrimônio é o quê? É o dinheiro que vai lastrear as aposentadorias dos trabalhadores. Não é que é um fundo de pensão, um fornecedor, uma potência econômica. Não é isso. É o dinheiro que vai lastrear as aposentadorias no futuro. Este sistema, pela capitalização, tende a acumular recursos vultosos. E é por causa disso que se estimula em todos os países do mundo, e no Brasil não é diferente, que haja essa capitalização, que haja investimento, por assim dizer, em previdência complementar, porque ele forma a tal da poupança interna, evitando que o país vá buscar recursos de outras fontes, emitindo um título que vai pagar um juro altíssimo para poder trazer dinheiro de fora. Então, é por causa disso, por causa dessa capitalização, que se formam esses recursos. E é por isso que a questão da tributação desses recursos é muito importante. Porque nós não estamos falando aqui de um recurso do mercado de capitais, simplesmente. Claro, eles são alocados em grande parte no mercado de capitais, mas para dar rentabilidade e, assim, lastrear os compromissos que tem que ter, na linguagem da Constituição, tem que ser garantido o benefício contratado. Então, nós estamos diante de algo muito importante. E é por isso que, em todos os países, no Brasil não é diferente, há estímulos extrafiscais muito fortes em relação à previdência complementar, para não tributar, seja na pessoa jurídica, na pessoa física, a pessoa física, por exemplo, que investe nisso, digamos assim, pode deduzir até 12% do seu rendimento anual a título de contribuições na declaração completa, é um dos exemplos. Há estímulos também para a pessoa física, para as entidades, quer dizer, tem muitos estímulos no Brasil e no mundo todo para permitir essa acumulação de capitais e a geração dessa poupança interna que é proveitosa, quer porque melhora a proteção dos trabalhadores, quer porque permite a aplicação de recursos dentro do país e, com isso, garantir o futuro de mais pessoas que dependem do trabalho. Bom, dito isto, e caminhando já para o encerramento, ninguém me apresentou o bilhetinho, mas eu acho que eu já estou... Não sei se o cartão é amarelo ou vermelho a essa altura. Um minuto. Então, um minuto. Eu tenho certeza que o Gueitiro, que é o presidente da Previ, que é um fundo de pensão o maior fundo de pensão da América Latina em patrimônio, e com sua grande experiência aqui no assunto, vai poder detalhar outros aspectos mais importantes aos senhores, mas o segundo ponto é muito simples, é apenas para dizer que a previdência complementar, que nós vimos ter essa configuração na Constituição, e com essas diferenças em relação à previdência pública, ela pode ser feita no Brasil por dois tipos de entidades: entidades abertas de previdência complementar e entidades fechadas de previdência complementar. A grande diferença entre as duas é muito simples. A lei, ela é simples, mas a lei mascara um pouco. Por que mascara? De onde vem a ideia de ser aberta ou fechada? Abertas, diz a lei, são aquelas acessíveis a quaisquer pessoas físicas. Quer dizer, eu posso fazer um plano de previdência, são essas geralmente ligadas às grandes instituições financeiras, do Bradesco, do Banco do Brasil mesmo, etc. Eu vou lá e o gerente do banco fala: você não quer comprar um plano de previdência? Você não quer investir num PGBL, alguma coisa do tipo? Ela é aberta nesse sentido, qualquer pessoa pode fazer um plano deste. Ela é feita com uma sociedade anônima, mas a grande diferença é que esta modalidade de previdência ela é feita, e é feita de uma forma muito bem feita por muitas das instituições, mas com finalidade lucrativa. Quer isso dizer o quê? Que são entidades pecadoras? Não. São entidades que existem para cuidarem, gerirem a previdência, garantirem o futuro das pessoas que confiaram as reservas em sua administração, mas que existem, são sociedades anônimas, para dar lucro aos acionistas. Quanto mais lucro dá para o acionista, melhor. E o que isso tem a ver com o nosso... significa que elas são ruins e as entidades fechadas são boas? Não. Há péssimas entidades fechadas, há excelentes entidades abertas, não é essa a questão. Mas existe uma diferença conceitual. As entidades fechadas, os fundos de pensão, a Funpresp Júlia, a Funpresp Executivo, elas são sem fins lucrativos. Ou seja, tudo que elas aplicarem no mercado de capitais, nos empréstimos aos participantes, em imóveis, etc., tudo que rentabilizar desses investimentos vai ser revertido em favor do próprio plano, ou seja, em prol das aposentadorias futuras. E, assim, das contribuições, diminuindo as contribuições, o esforço contributivo, digamos assim, dos participantes, dos trabalhadores e dos patrocinadores também. Então, há uma diferença muito grande, por isso que a gente coloca aqui que é uma verdadeira chave lógica a distinção. As entidades fechadas, essas como são a Funpresp e outros fundos de pensão, da iniciativa privada puramente ou com estatais, são entidades sem fins lucrativos, ou seja, elas administram o plano
mas toda a rentabilidade obtida reverte em favor do próprio participante, o que talvez seja um elemento importante também no estudo da governança, de outras coisas, da tributação, eventualmente, assim por diante. Então, essa é a principal distinção. Entidades fechadas são sem fins lucrativos. E é dessas entidades, e é a essas entidades, melhor dizendo, que o artigo 40, parágrafo 15 da Constituição, atribui com exclusividade a gestão, digamos assim, da previdência complementar privada dos servidores públicos federais. Se a União quiser, como ela quis e fez, com um projeto de lei que resultou na Lei 12.618, se os demais estados quiserem, porque hoje é facultativo, como fizeram São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Rio Grande do Sul, Bahia, etc., alguns outros estados, criar previdência complementar para os seus futuros servidores, eles são obrigatoriamente feitos com a modelagem de entidades fechadas, sem fins lucrativos. Portanto, a principal diferença é esta. Entidades fechadas não têm fins lucrativos, entidades abertas podem perseguir fins lucrativos. E, com isso, a gente pode encerrar, já tendo visto na Constituição as principais diferenças entre as entidades fechadas e abertas e, na Constituição, entre as entidades, entre a previdência pública, básica e obrigatória, e a previdência que, ao contrário, que não é pública, é privada, que não é elementar ou básica, é complementar e é sempre facultativa. Muito obrigado pela atenção. Neste momento, convidamos para proferir a sua palestra o Dr. Geichiro Matsuo, para fazer a sua apresentação. Bom, bom dia a todos. Queria cumprimentar aqui o doutor Amarildo, doutor Ricardo Pena, agradecer o convite. Cumprimentar o doutor Nelson, que está coordenando o painel, o meu colega aqui, o Daniel. E é uma satisfação muito grande estar participando aqui pela Previ. E eu aqui vou pedir licença e vou me permitir a falar da Previdência Complementar Brasileira, iniciando e falando muito do case Previ. Não sei se todos aqui sabem, a Previ foi fundada em 1904. 52 colegas, ex-funcionários do Banco do Brasil, pioneiros da Previ, fundaram essa entidade. Portanto, ela tem 104 anos, uma entidade de previdência complementar com 104 anos. Eu estou falando disso porque eu acho que o case Previ permite a gente explorar dois temas muito importantes quando a gente está falando de previdência complementar, que é segurança e rentabilidade. Porque foram esses 52 pioneiros lá em 1904 que tiveram essa ideia, e numa época em que nós não tínhamos direitos sociais no país, CLT, FGTS, enfim, um monte de direitos sociais vieram ao longo do tempo. E a Previ, tendo essa mais de um século, essa entidade de previdência complementar conseguiu cumprir a sua missão. Porque para que existe uma entidade de previdência complementar? A gente fala muito em patrimônio, a gente fala muito dos ativos que os recursos que os associados colocam lá permitem a gente formar, mas o grande objetivo é acumular patrimônio para cumprir a sua missão, que é pagar benefício de forma eficiente, segura e sustentável ao longo do tempo. É levar a proteção social complementar ao INSS que os colegas, que as pessoas que trabalham durante um tempo da ativa possam usufruir ao longo do tempo. Portanto, eu acho que o Case Previ permite a gente trazer a vocês aqui da FUNPRESP, tanto do Executivo quanto do Judiciário, que estão iniciando, e eu não tenho dúvida nenhuma que não demorará anos, o patrimônio do FUNPRESP será maior que o da Previ, porque a Previ está na fase de desinvestimento. Para vocês terem uma ideia, a gente tem 200 mil associados e temos 2 planos lá. Tem um plano fechado em 97 e tem um plano igualzinho, praticamente guardado as devidas especificidades, igualzinho tem o FUNPRESP, que é o plano dos colegas que entraram no Banco do Brasil a partir de 97. A Previ tem 180 bilhões de patrimônio, a gente passa por aí, será que ela é
a Previ é rica, tem um patrimônio grande, não. A Previ tem um patrimônio do tamanho dos compromissos que ela tem, que é garantir o benefício. Para vocês terem uma ideia, deste plano que fechou em 97, e hoje só tem 11 mil colegas trabalhando, mais de 100 mil já estão aposentados, esse plano ainda tem um horizonte até 2088, garantir benefício até 2088. Por isso que a gente precisa trabalhar muito na governança, e eu vou falar aqui também da importância de manter esse equilíbrio para que a gente possa cumprir a nossa missão. Mas eu falei que ia falar do Case Previ para falar da Previdência Complementar. Eu também sou presidente do Conselho Deliberativo da ABRAP. A Previdência Complementar fechada, ela traz grandes benefícios ao país. É uma previdência que precisa ser revitalizada ao longo do tempo, porque nós já temos vários anos que não se tem um plano novo sendo constituído. Mas eu quero mostrar aqui alguns benefícios e algumas diferenças, e como o Daniel colocou aqui, não existe comparação de ruim ou bom entre a aberta e a fechada, mas eu quero mostrar um pouco da característica e da importância que a previdência fechada tem para o país e para o benefício social que ela representa. Estão falando de um sistema, e eu vou falar bastante na minha apresentação, e a partir do case da Previ também, que, de fato, traz segurança, traz solidez, porque é dono cuidando do seu próprio patrimônio, são os próprios participantes gerindo o seu dinheiro. É um sistema que incentiva a proteção social, porque ao longo da fase de trabalho a gente está acumulando recurso. Então, é um sistema característico de poupança previdenciária. Também está muito ligado à contribuição paritária, ou seja, a cada R$1 que eu coloco lá, o meu empregador coloca R$1. Portanto, é um incentivo enorme para participar. Para vocês terem uma noção, dos 2 planos que nós temos na Previ, um deles era obrigatório entrar no plano até 97. Quem entrou no Banco do Brasil após 97, não é mais obrigatório aderir à Previdência Complementar fechada. Ele também é facultativo, mas nós temos 95% das pessoas que estão hoje na ativa no Banco do Brasil fazem adesão à Previdência Complementar fechada, pelo benefício que essa proteção traz, e principalmente pelo incentivo porque a cada R$1 que eu coloco lá, já é um investimento que nasce com 100% de rentabilidade. E a Previdência Complementar fechada tem uma característica que não visa lucro para terceiro. Todo o resultado que é gerido dentro de um plano de Previdência Complementar fechado é revertido em benefício de quem? Dos seus acionistas, se a gente pudesse comparar com uma empresa de capital aberto. E quem são os acionistas? São os próprios participantes. Eu vou mostrar um slide para vocês, o quanto isso faz de diferença na prática, quando a gente compara um investimento feito dentro de uma Previdência Complementar fechada com uma outra oportunidade de investimento que tem no mercado, como fundo de investimento e como a própria Previdência Complementar aberta. Bom, eu falei da importância desse sistema. Esse sistema tem importância tanto para o participante quanto para o nosso país. Isso tem em todas as fases. Na fase da acumulação de reserva, benefícios fiscais, melhor rentabilidade que o mercado e funding de longo prazo. Aqui foi comentado que nós temos mais de 800 bilhões de reais no sistema de previdência complementar fechado, chegando perto de 850 bilhões de reais. Esse sistema presta um grande serviço de apoio ao desenvolvimento econômico e social do país, porque nós não temos necessidade, aliás, pelo contrário, nós temos possibilidade de investir no longo prazo, porque os nossos compromissos são de longo prazo, e os nossos funding são em reais. Portanto, a gente tem condições de investir em projetos de infraestrutura, em investir em mercado de capitais e também ajudar o desenvolvimento econômico e social do país,
podendo, com isso, cumprir a nossa missão, que é pagar benefício. Na fase de recebimento dos benefícios, também é o grande complemento da aposentadoria do teto do INSS. E também na fase de recebimento de aposentadoria, é uma injeção direta na economia. Só para vocês terem alguns números, hoje o sistema de previdência complementar injeta anualmente cerca de 50 bilhões de reais na economia. Como? Através de pagamento de benefício, de recursos que foram acumulados ao longo dos anos. Portanto, ter esse sistema robusto, ele é, de fato, importante para o país e importante para a proteção social das futuras gerações. Esse é o patrimônio da Previ, né? Como eu comentei logo no início, nós temos dois planos, um plano chamado Plano 1, tem 170 bilhões de reais de patrimônio, 114 mil participantes e 97,9% desses participantes já estão aposentados. A folha de pagamento nossa anual na Previ é 13 bilhões de reais. Portanto, esses 170 bilhões de reais que foram acumulados ao longo de décadas passadas, está agora separado para cumprir a sua missão, que é pagar benefício ao longo dos anos. E, como eu comentei, isso vai até 2088, até 2090. E a cada ano, né, felizmente, para o lado dos nossos participantes, essa data vem sendo postergada, porque as pessoas estão tendo uma longevidade muito maior. Agora, se a gente falasse para essas pessoas, esses 114 mil associados, há 50 anos atrás, há 30 anos atrás, que eles deveriam reservar um pedaço da sua poupança mensal para fazer proteção social no futuro, pessoas com 20, 30 anos, talvez essas pessoas não tivessem essa preocupação. E foi através de um plano de previdência complementar fechado, com a indução do patrocinador, colocando R$1 a cada real que o associado colocava, fez com que a gente conseguisse construir esse patrimônio. E a Previ, nesses 114 anos, nunca deixou de cumprir a sua missão, que é pagar benefício. E esses ativos foram tão rentabilizados, porque a rentabilidade dos ativos numa previdência complementar, quando tem sobras, obviamente quando tem déficit, é de fato compartilhado, mas a gente tem que olhar também que, bem gerido, com governança, com rentabilidade acima do mercado, ela gera rentabilidade acima da meta atuarial. E no caso da Previ aqui, a rentabilidade desse plano 1 foi tão alta que durante 7 anos da década passada, nós deixamos de chamar a contribuição dos associados porque a rentabilidade estava alta demais. E foi tão alta a rentabilidade, foi tão bem gerido, que durante 4 anos nós tivemos que pagar 20% a mais de benefício aos aposentados. E para quem estava na ativa, a gente guardou esse dinheiro numa conta vinculada lá, para que no dia que ele aposentasse, levasse esse resultado. Portanto, essa experiência é uma experiência bacana e vale a pena a gente trazer aqui para vocês que estão na fase de acumulação. E nós temos um segundo plano, que é o chamado Previ Futuro. Esse sim, dos colegas a partir de 97, esse sim é facultativo, esse tem todas as características, Ricardo e Amarildo, do Funpresp Executivo e Jude. Esse é um plano que já tem 12 bilhões de patrimônio, muito poucos colegas ainda na ativa, e esse plano guarda a característica de a gestão desse plano é praticamente uma dobradinha entre a entidade e o participante. Nós vamos falar um pouco à frente, porque neste plano, quem dá os comandos em que perfil de investimento colocar, quanto de contribuição colocar, é o associado. E esse plano, que é um plano de contribuição variável, é o associado que dá os comandos para que, lá no futuro, o complemento do benefício dele pode ser 50% do salário que ele recebe na ativa, como pode ser 150%. Então, por isso que eu sempre comento com os nossos associados lá, que no caso desse plano tem 87 mil associados, que é uma gestão o tempo todo dessa dobradinha. A gente, na Previ, fazendo a gestão,
e os associados dando o comando em relação à contribuição e em relação a perfil de investimento. Mas, nas pesquisas que nós temos com os 87 mil associados deste plano, uma coisa que toca muito o coração deles é quando a gente mostra que investir num plano de previdência complementar, você está adquirindo um plano com muita segurança e que rentabiliza muito mais que o mercado. E eu quero falar um pouco desses dois pontos a partir do case Previ. Bom, por que você, de fato, ao investir numa previdência complementar fechada, você está, de fato, comprando um plano seguro? Porque essa é uma entidade em que é dono cuidando do seu próprio patrimônio. A gestão é paritária. Por exemplo, no Conselho Deliberativo da FUNPRESP, metade dos conselheiros são eleitos pelos associados, não é isso? Então, o associado está diretamente na gestão. Diretamente na gestão. Eu gosto até de comparar que nós, na verdade, na Previdência Complementar fechada, nós temos muito mais governança do que uma empresa de capital aberto. Eu gosto de comparar com o índice do novo mercado. Se tem um índice no mercado de capitais que mostra se a empresa é transparente, tem governança ou não, é quando ela adquire o selo lá na Bolsa de novo mercado. E no novo mercado, Ricardo, é exigido que 20% dos conselheiros sejam independentes. Quando a gente fala numa previdência complementar fechada, especialmente da 108, 50% é eleito pelos associados. Portanto, a gestão é nossa, é do associado, ele está diretamente na gestão. Isso faz com que a gente tenha, quando a gente compra um plano de previdência aberta, que é um outro público, a gente não está diretamente na gestão. Então, são características diferentes que faz com que a gente possa, de fato, cuidar do nosso dinheiro, e é a gente que elege os conselheiros que fazem parte da gestão. Bom, na Previ, a gente tem 4 pilares que protegem o patrimônio dos participantes e dos associados. O primeiro é o estatuto. É muito particular, conforme o Daniel comentou aqui. Cada entidade, respeitando a lei, pode particularizar o seu estatuto, né? No nosso estatuto foi colocado que, para ser dirigente da nossa entidade, tem que ter no mínimo 10 anos de associado ao plano. Essa foi uma cláusula colocada no estatuto. Por que que essas pessoas que colocaram isso lá atrás acharam que isso era importante? Porque sentaria na mesa para discutir as coisas do plano quem tivesse compromisso de longo prazo com o plano. Então, para ser candidato a ser eleito pelos associados e também para ser indicado pelo patrocinador como dirigente da nossa entidade, precisa ter, no mínimo, primeiro, que precisa ser associado do plano. Segundo, que precisa ter, no mínimo, 10 anos de associação ao plano. Isso faz com que as pessoas que sentam lá tenham um compromisso de longo prazo. A outra coisa é estrutura segregada. A gente cuida de coisa muito importante, que é o futuro das pessoas. E as pessoas só vão colocar os recursos lá se elas acreditarem que a gestão será feita com as modernas técnicas de gestão. E lá na Previ, a gente montou a entidade separando e colocando os conceitos de quem planeja não executa e quem executa não controla. Portanto, nós temos a diretoria de planejamento, para vocês terem uma ideia, é a diretoria que propõe as políticas de investimento. Essa diretoria faz a política de investimento. Depois, uma segunda diretoria de investimento, é quem executa aquela política de investimento. Portanto, eu já tenho uma segregação. E depois eu tenho uma terceira, que é o nosso controles interno, que controla se a diretoria de investimento executou a política de investimento. Estou dando um pequeno exemplo, mas é assim que acontece ao longo de todos os processos da nossa entidade. O terceiro é o corpo técnico. Nós, na Previ, tomamos uma decisão de que as pessoas que trabalham na nossa entidade, na Previ, deveriam ser escolhidas dentre os associados da entidade. A gente tem uma peculiaridade, porque a gente é do sistema financeiro, portanto, quando eu precisava de uma pessoa de risco, eu buscava no Banco do Brasil. Quando eu preciso de uma pessoa de controles internos, eu busco no Banco do Brasil. Mas você ter um time técnico
que também seja filiado ao plano, que também tenha visão de longo prazo, blinda e protege a entidade. E o quarto, aliás, é o modelo de paridade. A gente tem meio que por tradição na Previ, quando o assunto é defesa do patrimônio dos associados, ir além do que a lei determina. A lei determina que você deveria ter paridade na gestão entre eleito pelos associados e indicado pelo patrocinador somente no Conselho Deliberativo. A gente resolveu colocar essa mesma lógica na diretoria. Portanto, eu sou o diretor-presidente da Previ, nós somos num colegiado na diretoria de 6, eu e mais 5, 3 indicados pelo patrocinador, 3 eleitos pelos associados. Eu, diretor-presidente da Previ, não tenho voto de qualidade nesse colegiado de 6. Portanto, todas as decisões que a gente tem que tomar lá, de investe, desinveste, necessariamente eu preciso, como coordenador desse colegiado, obter a concordância de, no mínimo, um voto de diretor eleito pelos associados. Então, esses 4 pilares nós classificamos ao longo do tempo como fundamentais para a nossa entidade conseguir passar esses 104 anos que ela tem, e essa governança que hoje temos lá, ela foi construída ao longo do tempo. E é assim mesmo que governança acontece. Estou falando aqui muito da peculiaridade da Previ. Bom, e a cada ano nós estamos procurando colocar mecanismos que protejam os associados, aprimorando a nossa governança. A última que eu queria mostrar aqui em primeira mão é que na última política de investimento, nós colocamos um item na política de investimento que, para Previ investir numa ação, num papel de renda fixa, qualquer investimento que a Previ for fazer daqui para frente, ela vai ter que seguir também um rating que nós criamos de governança. Nós vamos classificar as empresas da Bolsa, os ativos que são oferecidos para a gente investir, em rating de governança de C a AAA. Portanto, isso faz com que, ao investir num papel, nós não vamos olhar só rentabilidade, não vamos olhar só liquidez e nem só risco. Nós vamos olhar também para a governança. Esse é um ponto que, ao longo dos anos, a gente vem aprimorando. E existe 2 coisas que a gente não faz nada na Previ se não tiver diretamente ligado a ela. Um é o nosso planejamento estratégico, né? Até porque a gente não tem concorrente direto. A gente não compete com o fundo A ou o fundo B. Mas a gente administra uma coisa tão valiosa que é muito mais do que a concorrência, que é o patrimônio dos associados. Portanto, nós temos um planejamento estratégico revisitado a cada ano, de horizonte de 5 anos. E, junto com o planejamento estratégico, o segundo documento importante é a política de investimento. Essa política de investimento, ela é obrigatória, todos os planos têm. Esta política protege a gente, protege as entidades de previdência complementar. Porque, no nosso caso, é feito com um horizonte de 7 anos. E na política de investimento, para vocês terem uma ideia, tem itens muito específicos de proteção. No nosso caso, a Previ não perdeu 1 centavo com nenhum banco que teve intervenção do Banco Central nos últimos 10 anos. Por quê? Na nossa política de investimento estava escrito assim: para comprar uma letra financeira de um banco, só pode comprar se for banco de primeira linha. É óbvio que vários bancos bateram na porta da Previ para tentar vender letra financeira. O que acontecia? Olhávamos para a política de investimento, ela não permite a gente investir em banco que não seja de primeira linha. Não investimos. Então, entidade de previdência complementar tem muito a ver com governança que ela mesmo organiza para gerir os seus recursos. E a gente conseguiu construir ao longo do tempo essa peculiaridade importante, e a política de investimento é algo sagrado na Previ. Nada é feito fora da política de investimento. Bom, para concluir, o segundo ponto é rentabilidade. Olha só, eu passo falando com os associados da Previ pelos estados, que são os funcionários do Banco do Brasil da Ativa, e eles cuidam no dia a dia de dinheiro. Portanto, são pessoas que, a princípio, têm um conhecimento bastante aprofundado de finanças. Só que
o que a gente vem mostrando para eles é, será que investir na Previ, eu consigo rentabilizar mais do que eu investisse numa aberta? Ou que eu aplicasse o dinheiro que sobra numa outra oportunidade de investimento? E a gente tem conseguido mostrar que sim. Até porque nós estamos conseguindo lá na Previ trazer os recursos dos associados, não só aquele obrigatório, aquele que o Banco do Brasil coloca R$1 a cada R$1 que ele coloca. Nós temos uma modalidade lá, que é a modalidade sem contrapartida do patrocinador. E a gente está mostrando que a gente rentabiliza mais do que o mercado. Portanto, ele já confia e ele tem trazido o recurso para nós. Esse é um dado objetivo. Eu peguei aqui o balanço de 2017 da nossa entidade, peguei o bloco renda fixa, que no nosso caso, nós temos 6 bilhões de renda fixa no patrimônio desse fundo novo. 6 bilhões. Renda fixa é mais fácil de comparar. Renda fixa é igual em qualquer banco. A Previ, o ano passado, rentabilizou 11,08 na renda fixa. Plano A, plano B, plano C, plano D. Todos são abertos. Nós batemos todas as oportunidades, todos os fundos de investimento de aberta. Por quê? Não é que é por conta de característica. O gestor da entidade aberta, ele tem que acumular lá rentabilidade e ele tem que pagar o acionista. Quem é o acionista da Previdência Complementar Fechada? Os próprios associados. Toda a rentabilidade gerada ali no Previ Futuro vai para quem? Para os próprios associados. Então, por característica, Previdência Complementar Fechada bate qualquer rentabilidade comparável de Previdência Aberta. Por característica, quando você coloca as duas coisas comparáveis. E isso tem feito com que os associados eles já têm segurança no nosso plano. E tem rentabilidade, então nós estamos conseguindo capturar a parcela adicional ao que o patrocinador coloca R$1, aquela sem contrapartida. Isso faz com que a gente possa evoluir muito. E por último, eu falei da dobradinha, né? Olha só como investir numa previdência complementar fechada, você pode colocar a sua pitada de risco, a sua pitada de apetite a risco. Lá nós trabalhamos com 4 perfis de investimento. Então, o associado pode escolher o seguinte, desde o perfil conservador, o nosso plano, os 12 bilhões de reais, tem 27% de renda variável, 55% de renda fixa e 16% que é outros, que é operação para o próprio participante, imóveis, enfim. Agora, a gente oferece 4 perfis de investimento. Então, tem associado que é um perfil conservador. Eu não quero risco, eu só quero renda fixa. Aí ele faz adesão ao perfil conservador. Agora, tem associado que fala, não, eu estou numa fase de acumulação, falta 20 anos para me aposentar, 30 anos, e eu quero tomar risco, porque é a renda variável que me permite alavancar a minha poupança previdenciária. Nós temos no outro extremo o perfil agressivo, que pode ir até 60% de renda variável. Então, nós temos todos os ingredientes, né, todas as características, todas as formas dentro de um plano de previdência complementar e que permite, além da rentabilidade, além da segurança, você fazer a gestão do seu recurso tomando mais ou menos risco de acordo com o seu apetite pessoal de risco. Era isso que eu queria trazer aqui inicialmente e eu vou me colocar à disposição para algum outro ponto que vocês queiram aprofundar. Muito obrigado. Convidamos neste momento o doutor Nelson Gustavo Mesquita Ribeiro Alves para iniciar as considerações e conduzir as perguntas aos palestrantes. Bom dia a todos. Inicialmente, queria parabenizar os nossos oradores, doutor Gueitiro, doutor Daniel, pelas brilhantes palavras, muito esclarecedoras, tanto em relação à Previ, quanto em relação ao nosso FUNPRESP. Quero agradecer o convite feito à JUF e faço aqui um agradecimento ao nosso atual presidente, doutor Roberto Veloso,
o nosso presidente eleito, que tomará posse quarta-feira, o doutor Fernando Mendes, ao doutor Amarildo Vieira, que tão gentilmente chamou a nossa Associação dos Juízes Federais do Brasil para fazer parte desse seminário tão importante e que traz questões tão complexas, urgentes e que realmente precisam ser debatidas. Daí a grande conveniência e oportunidade desse seminário. A ministra Laurita falou agora há pouco, e também por isso parabenizo o doutor Amarildo por ter trazido as chefias, tanto do Superior Tribunal de Justiça, quanto do Supremo Tribunal Federal, nas pessoas do vice-presidente do Supremo, ministro Dias Toffoli, e da presidente do nosso Superior Tribunal de Justiça e do Conselho da Justiça Federal, a ministra Laurita, que hoje, como ela informou, apreciará uma série de questionamentos, a maioria deles trazidos pela própria AJUF, sobre diversos pontos desse regime de previdência complementar, englobando, inclusive, também o benefício especial. Quero fazer também um cumprimento aqui especial ao doutor Ricardo Pena, que também tão gentilmente recebeu a AJUF e a ANAMATRA em ocasião recente para discutir essa questão dos planos de previdência complementar. Agradeço por aquela reunião e parabenizo pela presença hoje aqui. Quero cumprimentar também os demais palestrantes e moderadores que virão, na pessoa do estimado amigo José Marcos Lunardelli, desembargador do TRF3, que aqui se encontra presente. Não vou me alongar muito, queria apenas deixar dois questionamentos, dentre tantos que surgem nesse tema tão específico que nos atinge hoje e com um prazo tão curto para que decidamos. Esse é outro ponto também que a AJUF e a Frentas, a Frente Associativa da Magistratura do Ministério Público, têm trabalhado, que é a prorrogação do prazo de adesão, que se encerra agora no dia 28 de julho, mas que, sinceramente, gostaríamos que fosse prorrogado. Não sei se será possível, mas, sinceramente, gostaríamos. Então, vou deixar só dois questionamentos aos nossos oradores, sem prejuízo que outros venham da plateia, não sei como ficará isso a cargo da coordenação, mas um é bem específico em relação ao benefício especial, que é um dos itens que foi trazido pela Lei 12.618 e que muito nos aflige, porque, além da previdência específica, limitada ao teto da RGPS, foi criado esse benefício especial, levando em consideração inúmeros fatores, tempo de contribuição, tempo de serviço, enfim, algumas variáveis. E o que nós não sabemos até agora é qual é a natureza jurídica desse benefício especial. Alguns dizem que é um benefício previdenciário, outros dizem que é um benefício indenizatório, outros dizem que é um benefício de regime misto. E, sinceramente, para fazer uma adesão desse tipo, o ideal seria que soubéssemos qual é a natureza específica desse benefício, até para termos mais segurança na sua eventual opção, e acho que os dois oradores são muito qualificados para tratar desse tema. E uma outra pergunta que eu também gostaria de deixar é em relação à PEC da Previdência, que acabou não vingando, mas eu acredito que muito desse seminário hoje, da atenção voltada para tudo que está ocorrendo em regime de previdência complementar, surgiu por causa da PEC da Previdência, que muitos se viram na necessidade de tomar uma decisão. Ela acabou não passando, mas isso não significa que, em futuro breve, não virá outra tentativa de reforma da Previdência. E essa reforma da Previdência trazia uma ideia de possibilitar que se tornasse de natureza privada esses entes de previdência complementar que hoje na Constituição estão com uma natureza fechada e de caráter público. Então, também gostaria de saber dos nossos oradores se já refletiram sobre isso, se têm experiências a trazer, o doutor Gueitiro da Previ, que certamente sabe muito desse assunto, doutor Daniel, que está agora no FUNPREST, também domina bastante o tema, que eventuais impactos gerariam essa mudança desse regime que se pretende nessa PEC da Previdência? São esses dois questionamentos do benefício especial e essa da alteração do regime de estatura constitucional que se pretendeu, e eu acho que se pretenderá num futuro mais próximo. Era isso. Deixar, acho que o doutor Daniel, então, o benefício especial, pela gentileza do doutor Gueitiro aqui. Bom, a
pergunta sobre o benefício especial, ela atinge particularmente os servidores públicos federais. Eu acredito que dos que são servidores aqui, a maior parte são federais. E por que é assim? Porque hoje em dia a previdência complementar a servidores públicos está prevista no artigo 40, parágrafos 14, 15 e 16 da Constituição como uma faculdade. No projeto da reforma, na PEC 287A, o formato era diferente. Impunha-se a quem tem regime próprio, a todos os municípios e estados, a criação em 2 anos de previdência complementar aos futuros servidores, quer dizer, aqueles que viessem a ser admitidos a partir do momento em que isso estivesse funcionando. Hoje de manhã, o que vale é o que está na Constituição, que diz que é facultativo. Alguns estados fizeram no Brasil, a União fez a opção pela previdência complementar aos futuros servidores, mas, isso está na Constituição, no parágrafo 16, particularmente, os servidores antigos, quer dizer, aqueles que entraram antes de valer o regime novo de previdência complementar, poderiam, por sua exclusiva vontade, migrar. Por que eu estou falando essas coisas? Porque a União resolveu, e só ela fez isso, os estados não fizeram, concedeu uma espécie, não chega a ser um incentivo, mas ela resolveu pagar o tal do benefício especial, que é um benefício que vai se receber. O servidor que contribuía pelo teto e decide migrar, por exemplo, ele tem 20 anos de serviço público no formato atual, pagou 20 anos de contribuições pelo teto visando pegar a integralidade, ele vai abrir mão disso. A União resolveu que, entre aspas, indeniza esses 20 anos, devolvendo, não agora, mas quando ele se aposentar lá na frente, pagando um benefício proporcional, de forma diferida, lá na frente, quando ele fizer jus à aposentadoria, em relação a essa proporção. No exemplo que eu dei, 20 anos de contribuição sobre 35 anos que eram esperados se ele fosse homem. Então, esse é o benefício especial. Qual é a natureza disso? Só a União fez essa opção. Isso gerou uma procura, tem um prazo que está por se encerrar agora, dia 28, em que os antigos querem saber se vale a pena ou não migrar, e está todo mundo fazendo as contas agora. A questão que o Dr. Nelson Alves coloca é o coração do problema, porque a incerteza, nós vivemos uma era de incerteza. Quem vai ficar no regime próprio não sabe se vai receber a aposentadoria integral como está sendo prometida, porque o dinheiro pode acabar, etc. Quem vai migrar não sabe também se vai conseguir receber esse benefício especial. E se o governo mudar isso, etc. A pergunta do Dr. Nelson vai nesse ponto. Qual é a natureza jurídica? Dizendo de outra forma, ele quer dizer, pode mudar ao longo do tempo isso? Eu faço a opção hoje e decido que eu vou receber essa proporção lá na frente. E se amanhã o governo mudar isso, a forma de calcular, etc., etc. Se for uma natureza indenizatória, puxando para o lado contratual, privatista, eu fiz a opção por causa disso, eu tenho um termo de opção que me garante isso não pode ser alterado ao longo do tempo. Se for uma natureza pública, por exemplo, a natureza de um benefício previdenciário, como ele comentou, todos aqui sabem, não existe direito adquirido a regime jurídico, portanto, ao longo do tempo pode ser mudado. É isso que está em jogo. A melhor resposta que eu tenho a dar aos senhores quanto a isso é, há muita indefinição, e para tentar tirar um pouco dessa indefinição, nós temos um dos painéis à tarde em que vai ser tratada a questão. É claro que para quem migrou é preciso que haja segurança, qualquer que seja a hipótese de se enquadrar como um benefício previdenciário, como uma natureza compensatória, etc., mas é preciso que haja segurança. Não é possível que se admita que lá na frente isso não valha nada e o sujeito faça a opção hoje. Isso é seguro, que o judiciário possivelmente não deixaria que isso acontecesse. Agora, no âmbito da FUNPRESP, do Poder Executivo, a gerência jurídica, e tenho aqui presente, vai falar no painel o doutor Igor, o gerente jurídico da FUNPRESP, meu colega procurador federal também, que está cedido lá para a gerência, fez um parecer de grande fôlego e de grande estudo sobre o assunto, e aproveito para parabenizar em público, já fiz pessoalmente, com mais de 50 páginas, tratando 32 questões, várias decorrentes desta, e este parecer, pelo menos no âmbito do Executivo, ele foi acolhido pela consultoria jurídica do Ministério do Planejamento, portanto, houve uma sinalização bastante forte aos servidores do Executivo, pelo menos,
nesse momento, por enquanto, se acredita, né? Não se sabe o que o Conselho da Justiça Federal vai decidir, o que o Legislativo vai decidir, porque existe a independência dos poderes, mas existe lá uma sinalização muito forte aos servidores de que não pode ser alterado ao longo do tempo, está muito claro do parecer que é um direito adquirido, etc. Eu recomendo a leitura do parecer para quem estiver interessado em fazer a migração e, sobretudo, recomendo que acompanhe o seminário à tarde para que possa fazer os debates sobre isso. Obrigado, doutor Daniel. Vou passar aqui a palavra ao doutor Gueitiro para essa outra questão da pretensa alteração constitucional da natureza do Fundo de Previdência. Então, nós temos lá na ABRAP, acho que a ABRAP pode contribuir muito. Né? Primeiro que, assim, não tem dúvida nenhuma que a solução passa pelo sistema de previdência complementar. Isso que está sendo feito aqui, essas iniciativas, e nós lá na ABRAP entendemos e temos condições de contribuir muito. Especificamente, e nós temos vários estudos lá já colocados, e à medida que voltar a aquecer o tema do debate da Previdência, nós vamos voltar a essa discussão. Especificamente em relação à pergunta aí, nós na ABRAP não somos contra essa mudança, a abertura. Agora, o que a gente quer discutir, e tem espaço tanto para a Previdência aberta quanto a fechada, é que existem diversas, hoje, mudanças necessárias na fechada para que o servidor, para que as empresas, para que as pessoas possam escolher. Um exemplo, a pessoa que investe numa previdência aberta, a qualquer momento pode ir lá e sacar o seu dinheiro. Numa fechada, ele já tem uma certa limitação. Deixando aqui alguma discussão do painel de tributação. Na previdência aberta, ele consegue mudar o regime de tributação a qualquer momento. Na fechada, ele faz uma escolha e depois não pode mais. Então, eu acho que nós temos um monte de temas que podem ser aperfeiçoados no sistema de previdência complementar geral, né, o todo. E acho que esse é um tema colocado aqui importante e que merece debate aprofundado. Claro, passar a palavra aqui para o Daniel por uma complementação. Só uma observação rápida sobre essa questão. De fato, no projeto, na PEC 287A, no finalzinho, na tramitação, quando se entregou ao Parlamento, onde ela foi votada já na comissão especial, apareceu essa ideia de passar também a Previdência Complementar de Servidores Públicos para entidades abertas, ou seja, permitir concorrência entre as duas. Né? O Gueitiro já praticamente esgotou o assunto, não existe uma opção maior, melhor ou pior. A ABRAP, do qual ele faz parte também da diretoria, não tem nenhuma restrição quanto a isso. Agora, eu, como representante eleito de participantes de servidores públicos, que eu estou no Conselho Deliberativo, o Gueitiro explicou bastante bem isso, da governança com participação de servidores, eu sou um dos eleitos, como tem outros aqui, o Danilo, o Tiago Ferran, que estava aqui do lado, lá no Conselho. Eu fico um pouco preocupado, sim, por várias razões, mas para não tomar o tempo por uma delas, que é justamente isso, a governança muda. Hoje, esse diferencial, que é ter 50% das cadeiras de representantes eleitos pelos participantes no Conselho Deliberativo e no Conselho Fiscal, ele não existe se for por uma entidade aberta. Então, é preciso que a gente analise com muito cuidado essa questão, que tem vários aspectos, mas esse é um ponto muito importante para os participantes, os servidores públicos, em particular, no nosso caso. Obrigado, doutor Gueitiro, doutor Daniel. Pelo adiantado da hora, nós não vamos abrir agora para perguntas, mas que podem ser depois encaminhadas ao cerimonial. Então, novamente agradecendo o convite feito, na pessoa do doutor Amarildo, parabenizando o doutor Daniel Pulino, doutor Gueitiro Matsu. Passo ao cerimonial, encerrando essa parte do nosso seminário. Obrigado.